E aí, meus queridos, beleza? Hoje a gente vai tratar sobre a Reforma Protestante. Eu sempre vou tentar fazer uns vidinhos bem rápidos, eu sei que, né, vocês não podem ficar gastando internet, então vamos ver se eu acelero bem essas explicações aí para ficar um negócio bem curtinho, só para ter explicação e ficar mais fácil para vocês. Pessoal, primeiro eu quero falar o seguinte, esse tema agora que eu vou passar e na sequência vai um esqueminha para vocês copiarem. Só que a turma do segundo A já copiou esse esqueminha, tá? Sobre a reforma protestante. E aí logo abaixo vai vir também um esqueminha da contra-reforma protestante. Então a turma do segundo A só precisa copiar a parte final desse esqueminha de aula, que é a contra-reforma ou a reforma católica. Tá bom? O segundo B precisa copiar tudo, que eu ainda não havia passado esse tema no segundo B. Então, junto com essa aula, vai o esquema da reforma protestante e da contra-reforma. O segundo B precisa copiar todo o esqueminha de aula, tá bom? O segundo A não, só a contra-reforma e ou reforma católica, né? Que é o finalzinho do esquema de aula que eu estou mandando junto. Beleza, galera? Então vamos lá. Primeiro falando da reforma protestante, né? Qual que é a definição de reforma protestante? Foi uma revolução religiosa que ocorre no século XVI. É a quebra da unidade católica romana na Europa Ocidental. É a quebra da hegemonia católica romana na Europa Ocidental. E a criação de uma outra vertente cristã, que é o protestantismo. Tá certo? A origem, né? Onde aconteceu essa reforma protestante? Aconteceu no chamado Sacro Império Romano, o que hoje é a Alemanha. Aliás, é Sacro Império Romano-Germânico, o que hoje é a Alemanha. Então foi onde aconteceu essa reforma protestante. Quando? Em 1517, a partir dos textos do Martinho Lutero, né? Os livros e protestos e textos escritos por Martinho Lutero. Então esses textos vão embasar essa reforma protestante. Beleza? Aí depois fatores, pessoal. Quais foram as causas que levaram a essa reforma protestante? Primeiro, a influência do Renascimento. Então, foi em 1517 que o Lutero escreveu seus textos, portanto, início do século XVI. Aí é o período do Renascimento, lembra? Então, esse renascimento cultural que já havia mudado a mentalidade, né, da população europeia. Vinha mudando ainda até, né? Mas essa mudança já tinha acontecido e continuava acontecendo na mentalidade da população europeia, onde eles quebraram com os dogmas religiosos, né? Passaram a valorizar a ciência, a ter o homem como centro da criação, o antropocentrismo, né? E aí a corrente de pensamento chamada humanismo, tudo isso que eu já falei para vocês. Então, esse renascimento, né? Essa mudança na mentalidade da população europeia, influencia e favorece para que aconteça essa reforma protestante. Depois, pessoal, os abusos, as imoralidades da igreja, né? E para Martinho Lutero até foi o principal motivo dele escrever os seus textos. Os abusos e imoralidades da igreja que revoltavam a população e revoltaram Martinho Lutero. E por isso ele se rebelou. Quais são essas imoralidades, pessoal? A venda de indulgências por parte da Igreja Católica, a venda de relíquias sagradas, a venda de cargos eclesiásticos, dentre outros abusos e imoralidades da Igreja. Tá certo? Então, esses abusos, essas imoralidades revoltavam a população, revoltou Martinho Lutero e por isso ele escreveu os textos que embasaram a reforma. Tá bom? Depois, nesse período estava havendo mudanças políticas também na Europa, como parte do Renascimento, que era a ascensão das monarquias nacionais absolutistas. E com isso houve um enfraquecimento papal, o que ajudou no enfraquecimento da Igreja Católica Romana, o que contribuiu para a Reforma Protestante também. E estava acontecendo também a expansão do capitalismo comercial e a ascensão da burguesia na Europa Ocidental. Esses fatos contribuíram também para a reforma protestante. Então, repetindo rapidinho todos os fatores que levaram à reforma, são os seguintes: a influência do renascimento cultural, os abusos e imoralidades da Igreja Católica, a ascensão das monarquias nacionais absolutistas e o enfraquecimento papal,
e a expansão do capitalismo comercial e a ascensão da burguesia. Esses foram os fatores, as causas da Reforma Protestante. Beleza, meus queridos? Agora, dando sequência, vem a Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Por quê? Porque a Igreja Católica Romana, ela tinha que dar uma resposta a essa Reforma Protestante. Então, isso foi a Contra-Reforma ou a Reforma Católica. Como definição, é um movimento criado pela Igreja Católica a partir de 1545 como uma resposta à Reforma Protestante. Uma das principais ações desse movimento, dessa Contra-Reforma, foi o chamado Concílio de Trento. Trento é uma região da Itália, tá? Então houve esse Concílio de Trento em 1545. E a partir desse concílio, a Igreja Católica Romana fez algumas reformas dentro da igreja. Dentre elas, destacaram a seguinte: a Igreja Católica proibiu alguns livros, promoveu a catequese no Novo Mundo, que era a América, né, recém-descoberta, houve a reafirmação da autoridade papal, houve a manutenção do celibato eclesiástico, houve a criação de muitos seminários e universidades, né, pela Europa e pelo Novo Mundo, principalmente. Houve a extinção, e aí, né, um fato muito importante dentro dessa reforma, houve a extinção da venda de indulgências por parte da Igreja Católica. E houve também o papel importante aí da chamada Companhia de Jesus, né, que é dos jesuítas, que tem como missão aí a evangelização e as missões católicas internacionais. Então, essas foram as ações da Contra-Reforma, ou da Reforma Católica, uma resposta à Reforma Protestante. Beleza, galera? Então, já vou encerrando por aqui e só lembrando vocês, copiem os esqueminhas no caderno, copiem as atividades no caderno e tirem a foto do caderno e publiquem no meu mural do Facebook, até com perguntas e dúvidas junto, que eu dou retorno para vocês. Tá bom, galera? Não esqueça de fazer isso, que é assim que eu vou registrar que vocês fizeram. Um abraço, galera. Fecha a conta e passa a régua.